E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa, uma aula do nosso canal. De novo, continuando o conteúdo de trigonometria, beleza? Agora, iniciando o ciclo trigonométrico. Mas antes eu preciso de alguns conceitos, algumas ideias, tá? Para entender o ciclo trigonométrico, beleza? A gente vai começar a trigonometria no ciclo, que a gente tinha visto até então apenas em triângulos, ok? Se liga. Bom, lá no ensino fundamental, eu preciso da ideia de circunferência, tá? O que é a circunferência? Se eu tiver um ponto do plano, que eu vou chamar de O, e eu considerar todos os outros pontos do plano, tais que desses outros pontos, que eu aqui estou chamando de P, qualquer ponto P aqui, tenham a mesma distância para esse ponto O, tá? Ou seja, eles são equidistantes, se liga, tá? Lá no ensino fundamental tem um instrumento, agora no ensino médio também, em qualquer momento eu tenho um instrumento, uma tecnologia chamada de compasso, onde eu posso centrar aquela pontinha metálica e a ponta do lápisinho eu considero aqui, né, com essa abertura eu abro, eu tenho uma ponta aqui, um lápisinho, uma ponta metálica. Então, girando isso aqui, o meu desenho não está perfeito, mas girando isso aqui, quantos graus? 360 graus, que é a girada máxima de uma volta. A gente vai falar em graus, que equivale à medida de ângulos também, que a gente vai continuar usando. Se liga, tá? Girando isso aqui, eu vou ter todos os pontos do plano infinitos, tá? Porque uma linha tem infinitos pontos. Infinitos pontos formados aparecerão, tá? Ou melhor, infinitos pontos aparecerão e formarão esse desenho. Esse desenho é chamado de lugar geométrico. Então, o que é a circunferência? É o lugar geométrico do plano, tais que eu vou considerar todos os pontos equidistantes de um determinado ponto fixo dado, tá? O meu ponto fixo aqui é o ponto O, é o centro da circunferência, e as distâncias OP, o tamanho do segmento OP, eu vou chamar de raio dessa circunferência. Eu vou indicar como R, beleza? Outra coisa que eu preciso ver na circunferência. Se eu considerar um outro um outro ponto agora, um ponto Q, tal que eu tenha o segmento PQ que passe pelo centro, tá? Um segmento PQ. Esse segmento que considera dois pontos da circunferência, dois pontos dessa linha, tá? Esse segmento que passa pelo centro, eu vou chamá-lo de diâmetro. Ou melhor, a medida desse segmento, eu vou chamá-lo de diâmetro. Porque eu posso ter vários segmentos na circunferência, eu poderia ter um segmento aqui, por exemplo, AB. É um segmento que liga dois pontos da circunferência, mas não é o diâmetro. O que é o diâmetro? É o segmento que liga dois pontos, porém passa pelo centro. Se liga, galera. Bom, qual é a relação que o diâmetro tem com o raio? O que é o raio? O que é o raio? É a medida do segmento que vai do centro até qualquer ponto. Aqui também é um segmento, ó, do centro a um ponto agora aqui, tá? Então aqui também mede R, aqui também mede R, aqui mede R, aqui mede R, beleza? Então, como aqui é um diâmetro, todo diâmetro tem medida 2R, ou seja, é o dobro do raio, dobro da medida do raio, se liga. Na minha circunferência também, que é uma linha, se eu estico essa linha, eu consigo medir com a régua o tamanho desse comprimento, tá? Eu vou conseguir, vou chamar esse comprimento de C, eu vou conseguir calcular o comprimento total da circunferência. A gente vai ver que o comprimento, a gente vai relembrar, na verdade, que o comprimento depende do raio. Comprimento, quanto maior o raio, maior o comprimento da minha circunferência, tá? Se liga. Bom, mas aí eu vou agora ver aqui a ideia de arco. Inicialmente vou ver a ideia de arco de circunferência, tá? Numa próxima aula a gente vai ver sobre ângulos, hoje só arcos. Então, se liga, galera. Olha só, eu tenho uma circunferência. Se eu considerar quaisquer dois pontos,
nesse caso eu estou considerando agora na circunferência vermelha, se liga. Eu estou considerando um ponto A e um ponto B. Se eu fixei um ponto A e um ponto B, arco de circunferência é qualquer pedaço da minha circunferência. Nesse caso aqui eu tenho um pedaço AB, mas eu também posso considerar o pedaço AB como esse pedaço aqui, ó. Ou o pedaço menor da circunferência, ou o pedaço maior da circunferência, tá? Inclusive eu vou chamar esse pedaço menor de x. Eu estou chamando esse pedaço menor de x e o pedaço maior de y. Então eu tenho dois arcos de circunferência, dois pontos, perdão, sempre dividem a circunferência em dois arcos. Geralmente um de medida maior, aqui é o arco AB também, ó, que vai do ponto A até o ponto B, tá? E um de medida menor. Nesse caso aqui eu preciso diferenciar os dois arcos, aí eu vou diferenciar os dois arcos assim. Eu tenho o arco AXB, aí eu vou colocar isso aqui, isso significa o arco de medida menor, e eu vou considerar o arco AYB. Nesse caso, é o meu arco de medida maior. Beleza? Olha só, medida por quê? Porque se a circunferência toda, que é um arco completo, na verdade, tá? É uma linha completa que forma a circunferência, um pedacinho dessa linha é um arco de circunferência, um pedaço de circunferência, por assim dizer. Beleza? Todo arco, ele subentende, ele está associado a um ângulo. Nesse caso aqui eu tenho o ângulo AOB. Esse ângulo é chamado de ângulo central. Por quê? Porque eu pego o centro da circunferência. Então, se eu pegar dois pontos da circunferência e considerar o ângulo formado entre esses dois pontos, tal que o vértice desse ângulo seja o centro, tá? O vértice é a mudança de segmentos que formam o ângulo, das semi-retas, na verdade, que formam o ângulo. Então, aqui é o vértice do meu ângulo AOB, que é o centro da circunferência. Esse ângulo aqui eu vou considerar de ângulo central. O ângulo AOB pode ser esse menor ou pode ser esse maior também. Ainda é um ângulo AOB. A gente sabe que os dois juntos formam um ângulo de quanto? 360 graus, que é uma volta completa. Então eu posso dizer que o comprimento da circunferência toda, aliás, eu não vou falar isso agora não, porque eu não associei ainda, eu tenho um ângulo completo na circunferência. A circunferência eu posso ter várias angulações se eu pegar dois pontos, tá? Sabendo que o meu ângulo completo, quando eu penso na volta toda para formar uma circunferência, é de 360 graus. A simbologia é assim, bota a bolinha em cima, que a gente vê lá no ensino fundamental. Se liga. Adiantando já alguma ideia, todo arco, assim, ainda por falar em arco, a gente sabe que se tiver dois pontos, eu vou ter geralmente um arco de medida menor e um arco de medida maior com esses dois pontos. Por isso que eu estou colocando uma outra letra, tá? Para associar aqui o arco AB. Aqui eu preciso dizer AXB, porque eu estou falando do arco menor, e aqui AYB, porque eu estou falando do maior. Se eu não tiver dúvida, se eu disser na questão, é o arco menor, você simplesmente só escreve AB desse jeito. Não é um tracinho, é algo curvo, justamente para indicar a ideia de arco. Se liga, tá? Enfim, seguindo. Bom, dois pontos na circunferência só vão formar arcos de mesma medida, não vou saber quem é o maior nem quem é o menor, os dois serão iguais, quando esses dois pontos forem exatamente equivalentes ao quê? Aos extremos de um diâmetro, porque esse arco aqui tem o mesmo comprimento desse arco aqui. É a metade do arco completo, que é o comprimento todo, que equivale ao comprimento todo da minha circunferência, tá? Enfim, esse arco aqui, ele está associado a um ângulo de quantos graus? 180 graus.
Se eu pegar dois pontos do diâmetro, o arco do diâmetro vai estar associado a um ângulo de 180 graus. Inclusive, eu vou dizer o seguinte, que o arco BPQ, né, no caso da minha circunferência aqui, a medida do arco PQ, tá, em graus, porque eu vou falar de medida de arco também em graus, porque todo arco ele subentende um ângulo, né? E a gente sabe que a abertura do ângulo ela dá a angulação aqui, que é a mesma daqui, que é a mesma daqui, que é a mesma dessa. Então, se eu digo, por exemplo, que aqui tem uma angulação de 30 graus, eu estou dizendo que esse arco aqui, em graus, mede 30 graus, tá? O que é a medida do arco em graus? É exatamente o ângulo que ele subentende, tá? Ele está associado a um ângulo. Que ângulo ele está associado? A 30 graus, se aqui fosse 30 graus. Que é o caso do meu arco de metade da circunferência. A metade, a medida, aqui é medida, tá? A medida do arco PQ, essa medida em graus, tá? A medida em graus do arco PQ equivale ao quê? 180 graus. Porém, tem outra medida. Eu posso pensar na medida dele em comprimento básico também. É como se eu estivesse pegando essa linha e esticando ela. Aí já é um comprimento com números cardinais que você conhece. 235 centímetros, tá? Teriam medidas de comprimento, que são metros, centímetros, quilômetros e aí vai. Então, o arco eu posso associar uma medida em graus, que é exatamente o ângulo que ele subentende, a partir do ângulo central da circunferência, tá? Que aqui é um ângulo central POQ. Então, eu estou dizendo que esse arco aqui tem medida em graus igual ao ângulo que ele subentende, que é de 180 graus. Se aqui fosse 30 graus, eu diria que a medida em graus do arco AXB equivale a 30 graus, se aqui fosse 30 graus. E, obviamente, se aqui fosse 30 graus, o outro arco maior, que é o arco de medida AYB, teria que tamanho em graus 330 graus. Por quê? Porque a volta completa equivale ao que? 360 graus. É o ângulo completo, tá? Que eu tenho a curvatura da minha circunferência, ok? Então, aqui seria 330 graus, porque se o menor for 30, o maior tem que ser o que falta para 360. Se liga, tá? Então, eu não vou prosseguir tanto. Eu vou parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai ver uma outra unidade de medida para arcos, ok? E aí associar a medida em graus, essa outra unidade de medida, que é a medida em radianos, vocês vão conhecer, alguém já deve ter visto, tá? E a gente vai associar isso ao comprimento do arco, que é ele esticadinho, bonitinho, é o tamanho, tá? Com unidade de medida metro, centímetro e aí vai, beleza? Se liga, eu paro por aqui, a aula hoje foi bem curta, tá? Com um único quadro, só para mostrar alguns elementos da circunferência, ideia de arco, tá? De circunferência, que equivale a um pedaço dessa circunferência, ok? E aí a gente volta na próxima aula, abarcando ainda tipos de medidas de arco, ângulos associados a arcos. Beleza. Curte, compartilha, se inscreve no canal se não fez e até. Valeu!